Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal e vamos aqui seguindo para mais um episódio da série As 7 Leis Herméticas, que são as 7 leis que regem todo o universo em seus 7 planos da existência. Esse estudo, gente, tem como base esse livro aqui, ó, O Kybalion. E nós estamos hoje no 3º episódio da série. E quem ainda não assistiu os anteriores, eu sugiro que vá lá e assista, porque o estudo é uma sequência, né? E é muito importante que vocês a sigam para um melhor entendimento sobre o assunto. E nesse episódio nós vamos falar de quem foi o verdadeiro mensageiro ou revelador, né, que trouxe essas 7 leis aqui para nosso conhecimento da humanidade, que foi o grande mestre Hermes Trismegisto. Bom, gente, não há muitos registros sobre esse grande mestre, o Hermes, e até o próprio Kybalion faz uma menção rápida sobre ele aqui na página 14 e 15. E eu vou passar aqui para vocês. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos. E apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria, a data da sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão. E algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Então, gente, nós vamos falar de alguém que foi assim fenomenal. Ele era considerado o mestre dos mestres, uma pessoa de uma sabedoria gigantesca, que trouxe muitos conhecimentos aqui para nós. No episódio anterior, nós falamos mais acerca de não deixar a chama se apagar, né? Que seria o conhecimento, todo esse cuidado, né? Esse zelo que teve com essas informações, esses preceitos herméticos, que foram passados de boca a ouvido. E no grande ciclo civilizatório anterior ao nosso, que foi a Atlântida, quando a Atlântida ela foi totalmente submersa pelas águas, seria o dilúvio bíblico, né? Houve remanescentes daquela raça Atlante que trouxe os conhecimentos para a nossa raça atual, que é a raça ária. E que o Hermes seria um desses remanescentes da Atlântida, tendo ido para o Egito. E ali no Egito, ele divulgou para pessoas preparadas, para seus discípulos, todo esse conhecimento hermético, todo esse conhecimento oculto. Em importantes civilizações antigas, o Hermes ele foi endeusado, considerado escriba, o grande mensageiro entre céu e terra, aquele que era o mensageiro dos deuses. Ele teve tanta importância, uma importância tão grandiosa, que tradições antigas representavam ele em sua mitologia.
No Egito, ele foi representado pelo deus Tote. Na Grécia, ele foi representado pelo deus Hermes. E na antiga Roma, ele foi representado como deus Mercúrio. Tote, que era o deus da sabedoria no Antigo Egito, era uma figura bastante peculiar, com corpo de homem e cabeça de pássaro, com um bico bem fininho, que lhe dava capacidade de escolher o melhor, de observar e pensar o que realmente era importante. Ele simboliza a sabedoria. Já na Grécia, ele foi considerado como Hermes. Já tem uma representação mais próxima à nossa cultura. Ele é representado por um jovem atlético com asinha nos pés e no capacete, que lhe daria velocidade suficiente para fazer a ponte entre a terra e o céu. Então ele era um pontífice. Ele tinha os pés aqui na terra, mas ele tinha a cabeça lá no céu. Ele fazia essa ponte. E veja que na representação grega, ele segura um caduceu, que é chamado caduceu de Asclépios, também conhecido como caduceu de Hermes ou caduceu de Mercúrio. E esse caduceu de Mercúrio, ele tem um emblema bastante forte, com muitas simbologias. Veja que há duas serpentes entrelaçadas em torno de um bastão. As três circunferências que as serpentes entrelaçadas formam, para os gregos significam os três mundos que constituem o homem: Soma, Psique e Nous. Essa representação grega, gente, tem uma comparação com a representação oriental, principalmente a hinduísta, que representa a constituição do homem em 7. Para os gregos, eles representaram em 3. Para o Oriente, eles representam em 7, que seriam os 7 corpos, ou os 7 veículos da consciência. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês um rascunho que eu fiz, para que vocês entendam. Ó, vejam que as serpentes, elas se verticalizam em direção ao alto, ou seja, para acessar ao nosso espírito. Na representação oriental, nós temos o quaternário inferior, que é o corpo físico, vital, astral e o mental concreto. Para os gregos, o físico e o vital é considerado soma, que é o primeiro círculo, que é a parte mais densa da composição do homem. A psique, ela já é representada pelo astral e pelo mental concreto. Ela representa esses dois corpos, é o mental e o emocional. É aqui que é o maior trabalho do homem. A gente sempre fala isso aqui, né, nos nossos estudos aqui do canal, que o maior trabalho nosso está aí, em a gente lapidar e ter cuidado e desenvolver essa parte emocional e mental inferior, para que a gente comece a acessar a parte mais sutil, que é a nossa verdadeira, que é o nosso verdadeiro eu, que é ali onde está a nossa consciência, que já seria a tríade superior, que na representação oriental, ela é representada pelo mental abstrato, búdico e átmico. E para os gregos, esses três corpos, eles denominam de nous, que seria o espírito. Esse seria o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito. Essas duas serpentes entrelaçadas que acabam formando esses 3 círculos representam justamente a constituição do homem. Soma, psique, nous. E veja que as serpentes, elas se verticalizam em direção ao alto. Ou seja, para acessar o nosso espírito, o nosso ser verdadeiro, a nossa consciência, a nossa mônada, a nossa centelha divina. Tem vários nomes, né? É o nosso espírito.
quem nós somos de verdade, que seria a tríade superior, ou nous para os gregos. As asas seriam a diligência ou o zelo, a rapidez, a investigação, a pesquisa, o esmero pelo que se faz. O elmo seria o pensamento superior ou o mental abstrato. E as serpentes, elas simbolizam a sabedoria para equilibrar os dois polos, a dualidade em que vivemos. Lembrem-se que na mitologia grega, Hermes recebe o caduceu de Apolo. E Apolo, ele quer dizer sem polo. E o bastão é o símbolo do poder. Então, gente, isso é um emblema que traz muitas simbologias ali, que é para o desenvolvimento do próprio homem, né? Bem interessante a análise desse emblema, não é mesmo? Bom, um outro fato curioso é a retomada do interesse pelo hermetismo lá na idade do Renascimento. Eu vou colocar até aqui para vocês uma figura que é um mosaico que está no chão da Catedral de Siena e é atribuído a Stefano di Giovanni e é de 1488. Veja que na base dessa arte está escrito Hermes Mercurius Trismegistus, contemporâneo de Moisés. Então ali, gente, mostra que o Hermes Trismegisto era uma pessoa extremamente sábia, muito importante, e que ele está passando instruções para ninguém mais do que o Moisés, né? O próprio Moisés. E, gente, diz o Caibalion na sua página 17. Em qualquer lugar que estejam o vestígio do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Ou seja, mesmo o mestre não estando mais presente aqui, de forma física, né, entre nós, mas onde há vestígios dos seus ensinamentos, as pessoas que realmente têm a intenção de aprender, elas irão receber esse conhecimento. Bom, gente, são muitas curiosidades a respeito do grande mestre Hermes Trismegisto, não é mesmo? E eu tenho, assim, um grande sentimento de gratidão com essa história toda, por esse conhecimento ter chegado até a nós, ter chegado até os dias de hoje, mesmo com tantas perseguições ao redor, né, da história, além do grande fechamento do ciclo civilizatório de Atlântida, que foi uma coisa assim gigantesca. Esse conhecimento ele não se perdeu, ele veio para a nossa raça, e com todas as perseguições que houveram por aqui, a gente não pode esquecer que nós passamos por um momento muito trevoso na Idade Média, com a perseguição da Igreja, Santa Inquisição, onde tudo que não era considerado um dogma da Igreja era destruído, as pessoas eram queimadas em fogueiras. Foi uma época bastante difícil, tivemos várias insanidades ao longo da história, né? O incêndio da Biblioteca de Alexandria, onde tinham vastíssimos documentos sobre a história da humanidade. E a gente tem que ter esse sentimento de gratidão que teve documentos, teve preceitos que realmente não se perderam e que chegaram até a nós aqui nos dias de hoje. Então, uma grande, assim, eu tenho um sentimento de muita gratidão, tendo a consciência de toda essa história e de como é importante esses preceitos para toda a humanidade, não é mesmo? Então, gente, eu vou terminar esse episódio por aqui. No próximo episódio, que será na próxima quarta-feira, a gente já começa a entrar de fato nas leis herméticas. Vamos falar desses 7 princípios
que são os seguintes. Eu vou dar uma passada neles aqui para que a gente já tenha eles em mente. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O segundo, o princípio da correspondência. O terceiro, o princípio da vibração. O quarto é o princípio da polaridade. O quinto é o princípio do ritmo. O sexto, princípio de causa e efeito. E o sétimo e último é o princípio do gênero. Então, gente, aguardo vocês na próxima semana para que a gente continue nossos estudos sobre as 7 leis herméticas. Desejo a todos muita paz e muita luz. Até lá. Namastê.